palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Eis que farei correr para ela a paz como um rio. É a promessa de Deus, dita hoje por meio do seu profeta Isaías, e que ouvimos nesta primeira leitura da Santa Missa de hoje. Eis que farei correr para ela a paz como um rio e a glória das nações. Meus irmãos e minhas irmãs, o profeta Isaías faz esta profecia quando Israel vivia um momento difícil de sua história, quando estava no exílio, quando as pessoas tinham sido levadas presas lá para a Babilônia, e ali estavam, longe de sua casa, longe de sua família, longe de seu ambiente natural, e ali sofriam, e ali sentiam saudades, e ali suplicavam ao Senhor para retornarem para a sua casa, para o seu país, para a sua cidade, para que, estando em sua casa, em seu país e em sua cidade, pudessem ir ao templo de Jerusalém para louvar ao Senhor, para fazer as peregrinações anuais que todos os judeus faziam até ao templo de Jerusalém. Nesta realidade de dor, de sofrimento, de angústia, de expectativa e desejo de voltar para a sua terra, é então que Deus envia a sua palavra por meio do profeta Isaías. Eis que farei correr a paz como um rio e a glória das nações como torrentes transbordantes. E o Senhor vai dizer: como uma mãe que acaricia o filho, assim eu vos consolarei, e sereis consolados em Jerusalém. A mão do Senhor se manifestará em favor de seus servos. Deus alimenta, portanto, a esperança no seu povo, esperança de que eles retornarão para o seu lugar, esperança de que eles serão consolados daquela dor, daquela angústia, daquele sofrimento que estavam experimentando naquele momento. O Senhor pede então que o povo mantenha firme a chama da fé, que o povo mantenha firme a confiança no Senhor e nesta palavra que o Senhor diz por meio do seu profeta Isaías: farei correr para ela a paz como um rio. Porque, irmãos e irmãs, quando se está em um ambiente que não é aquele ambiente próprio, natural, a paz não há dentro do coração, a paz não existe dentro do coração. Dormir tranquilo, dormir sossegado, a gente dorme quando está em casa, a gente dorme quando está no aconchego do nosso lar. Ali sim, estando em casa, a gente dorme tranquilo, a gente dorme em paz, a gente dorme sossegado, diferente de quando a gente está fora de casa, diferente de quando a gente está em outro lugar, que não é a nossa casa, que não é a nossa cidade, que não é o nosso ambiente natural. Por isso o Senhor promete para Israel o dom da paz, e a paz em abundância. Farei correr para ela a paz como um rio abundante, um rio caudaloso, um rio volumoso, e assim o Senhor alimenta no seu povo a esperança do retorno para a sua terra, do retorno para Jerusalém, para que ali em Jerusalém pudessem então louvar ao Senhor, ao Deus que sempre
manifesta o seu poder, manifesta a sua bondade para com o seu povo. E assim, irmãos e irmãs, é que a primeira leitura ela se conclui no dia de hoje. A mão do Senhor se manifestará em favor de seus servos. Irmãos e irmãs, no momento presente, no momento atual, estamos também vivendo este período de angústia, este período de expectativa, este período também de medo. Pois em tantos lugares a guerra acontece, os conflitos acontecem, os conflitos surgem em tantos países, em tantos lugares. Quando a gente para diante da TV para assistir a algum noticiário, a gente logo escuta de cara as notícias das bombas que estão explodindo, dos drones que estão sendo mandados para invadir um outro país, das invasões que estão acontecendo, das invasões e das guerras que se preparam, inclusive aqui próximo a nós, a Venezuela, que quer invadir ou tomar parte de um outro país, a Guiana, que está ali ao seu lado. E para isso tem mobilizado o seu exército, tem mobilizado as suas armas e, inclusive, o Brasil também está nesta expectativa, enviando também os soldados e exércitos para esta região, porque sabe que ali, a qualquer momento, pode surgir um conflito, pode surgir uma guerra. E a gente, irmãos e irmãs, vai escutando diariamente nos noticiários as guerras que vão acontecendo, os conflitos que vão surgindo, as famílias que vão perdendo a paz, as famílias que vão perdendo a sua possibilidade de viver um tempo de paz, de viver um tempo em sua terra com a tranquilidade que está em sua terra lhe proporciona. Muitas vezes tem que fugir, muitas vezes tem que deixar tudo para trás, para ver se conseguem escapar e proteger a sua própria vida. Mas, irmãos e irmãs, nós não estamos também tão distantes desta realidade, embora entre nós não existam guerras, conflitos armados, bombas sendo lançadas, mas nós também, nos dias atuais, em razão de tanta criminalidade que acontece, em razão de tantas drogas que se espalham, como uma verdadeira epidemia, a gente também vai perdendo a paz pouco a pouco, com os homicídios que acontecem aqui, ali e acolá. A gente escuta a notícia: matou alguém, alguém foi morto, alguém foi encontrado, alguém foi roubado, roubaram celular, roubaram uma casa, roubaram uma moto, roubaram um carro. Tudo isso vai tirando a paz do coração, vai tirando o sossego, vai trazendo a apreensão para a nossa vida diária, para a nossa vida cotidiana. Inclusive, quando aqui cheguei, que eu fui até na casa lotérica, eu estranhei, porque na casa lotérica ali, você não vê quem está dentro. Quem está dentro vê quem está fora, porque colocaram aquele vidro que não é nem fumê, mas tem esse efeito também. Quem está dentro vê quem está fora, mas quem está fora não vê quem está dentro. E eu fiquei curioso do porquê, numa cidade pequena como a nossa, ali quando a gente chega, não é capaz de ver quem está nos atendendo. E foi me dada como resposta, porque tiveram que fazer isso em razão dos assaltos que já aconteceram aqui. E certamente vocês se lembram, se recordam e guardam na memória também o assalto que aconteceu aqui aos Correios ou a um banco quando aqui existia. Tudo isso vai tirando a paz. Você chega em um lugar
não é capaz de ver a face, o rosto de quem está lhe atendendo, porque trazer ou deixar desta forma pode ser um sinal de perigo, porque pode chegar algum assaltante, pode chegar algum criminoso e ali ter mais capacidade ou ficar mais fácil para fazer o crime, para roubar e para assaltar. Tudo isto, irmãos e irmãs, vai pouco a pouco tirando a paz. Ontem aconteceu o encerramento do São João nos bairros. Quantas mães ficaram apreensivas também em casa, esperando os seus filhos ou suas filhas voltarem? E por que ficavam apreensivos? Porque não sabia ao longo do caminho ou do percurso o que poderia acontecer. Poderia ter algum marginal, poderia ter alguém ali esperando para roubar um celular, para fazer algum assalto, para cometer algum crime. E isso, irmãos e irmãs, vai tirando pouco a pouco a paz e a tranquilidade, o sossego que deveríamos ter por estarmos também na nossa própria terra, em nossa casa. Às vezes se está dentro de casa, mas se está preocupado, angustiado com quem saiu para ir a uma festa, para simplesmente se divertir, para simplesmente se encontrar com os amigos, para simplesmente viver um momento de lazer. Por isso, irmãos e irmãs, para nós também o Senhor faz esta promessa: farei correr para ela a paz como um rio. E assim, irmãos e irmãs, nós, como pessoas de fé, que acreditam em Deus e que esperam nas promessas de Deus, devemos também fazer o pedido ao Senhor pelo dom da paz. Que a paz seja característica novamente de nossas cidades, de nossas ruas e de nossos bairros, porque certamente vocês aqui acompanharam um tempo em que, se a pessoa ou se a família fosse dormir e esquecesse porventura a porta da casa da frente aberta, dormiria e acordaria sossegado, sem nenhum medo, tranquilamente, porque sabia que todo mundo conhecia todo mundo, que ninguém era capaz de invadir a casa de outro para roubar uma televisão, para roubar uma moto ou para roubar um carro. Já hoje, essa realidade não é possível. Já se fica preocupado e angustiado. As portas estão fechadas, fechou a porta da frente, fechou a porta de trás, as janelas estão fechadas. Isso vai tirando a paz, quando deveríamos dormir sossegado, ainda que as portas e as janelas de casa se ficassem todas abertas. Alguém, nós ou muitos de nós, alcançamos também esta etapa, alcançamos também este período, e hoje não se pode mais viver assim. Por quê? Porque sobretudo temos a infeliz e a peste da droga, que vem como uma verdadeira epidemia, que um vai passando para o outro, e que para alimentar o vício é capaz de roubar até mesmo dentro de casa, é capaz de roubar até mesmo da casa do seu amigo que mora do seu lado, é capaz de roubar até mesmo daquele que se considera um grande amigo. Fruto, sobretudo, da experiência das drogas que vêm, que trazem a destruição para a vida da pessoa, para a vida da família e para a vida de toda uma cidade. Não somente as drogas são as responsáveis por tamanha criminalidade ou violência, mas sobretudo elas, sobretudo as drogas. Por isso, irmãos e irmãs, como povo de fé, peçamos também ao Senhor a graça de que as nossas famílias sejam livres das drogas, sejam protegidas das drogas, que os nossos jovens não busquem, não usem e não tentem experimentar as drogas, seja ela qual for, porque o resultado é sempre trágico, destrói a vida da pessoa, destrói a vida da família, destrói a vida de uma cidade. Como pessoas de fé, rezemos pedindo a proteção ao Senhor,
a proteção para as nossas famílias. Rezemos pedindo que aqueles e aquelas que entraram por este caminho da drogadição possam se converter, possam mudar e possam se libertar deste vício o quanto antes. E assim, irmãos e irmãs, que nós estejamos como povo de fé, elevando ao Senhor as nossas súplicas e orações por todos nós, pelas nossas famílias e pelo dom da paz. Aqui, irmãos e irmãs, no Evangelho de hoje, Jesus recomenda aos seus discípulos: em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro, a paz esteja nesta casa. Portanto, um discípulo de Jesus deve ser um portador da paz, um mensageiro da paz, como dizia São Francisco de Assis: Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Que nós, irmãos e irmãs, nos tornemos instrumentos de paz, pedindo a paz para o mundo, pedindo a paz para as famílias, pedindo a paz para o nosso país, pedindo a paz para as nossas casas, porque também, como diz uma expressão muito usada na pastoral da criança, a paz começa dentro de casa. A paz começa dentro de casa. Rezar pela paz em nossas casas, em nossas famílias, em nossa rua e em todo o mundo. Que nós, irmãos e irmãs, sejamos instrumentos da paz. Que a gente, embora não esteja em tantos países que estão em conflito, em tantos países que estão em guerra, nós podemos nos transformar em instrumentos da paz através da oração. Porque mais poderoso do que uma bomba, mais poderoso do que um drone, é uma oração de uma comunidade confiante no seu Deus. É a oração de uma comunidade que se põe de joelhos diante do Senhor e pede: Senhor, que a vossa mão se manifeste, que a tua paz venha sobre nós, que a tua paz venha sobre a humanidade. Irmãos e irmãs, lembremos, com a oração, nós nos tornamos mais poderosos do que aqueles que têm o poder das armas, porque a oração, ela é muito mais poderosa do que as armas. Que nós sejamos, irmãos e irmãs, uma comunidade de fé, que ora, que pede, que suplica e que se torna instrumento da paz, a começar por nossa casa, por nossa família, por nossa rua. Que o Senhor nos conceda, irmãos e irmãs, o dom da paz, que esta sua promessa, hoje feita para nós, através do profeta Isaías, farei correr para ela a paz como um rio, se realize em nossa casa, se realize para toda a humanidade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Meditemos, irmãos e irmãs, nesta palavra que nos traz o profeta Isaías como promessa de Deus para todos nós, seus filhos e filhas. Eis que farei correr para ela a paz como um rio. A mão do Senhor se manifestará em favor de seus servos.